Salve meu querido aluno, salve minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e hoje a gente vai conversar sobre um tema que vocês pediram. Eu gravei há um tempo atrás uma aula sobre omissões inconstitucionais e soluções constitucionais, onde eu abordei com vocês, eu conversei com vocês sobre o tema omissão inconstitucional. Claro que não dá para esgotar o tema em meia hora, então a gente tratou dos aspectos mais relevantes, mas vocês pediram para que a gente verticalizasse, para que a gente aprofundasse o tema. Vocês acham que eu não vejo os comentários de vocês? Não, eu vejo os comentários. Né? A Michele comentou, a Daniela Gonçalves, a Nina Andrade, a Patrícia Miron, a Isabela Sobral, todas elas, todas vocês comentaram e pediram que eu continuasse o assunto, aprofundasse o tema, e o desejo de vocês é uma ordem. Então a gente vai continuar conversando sobre o tema, a gente vai aprofundar, a gente vai tratar dos efeitos das decisões judiciais em sede de ADO e em sede de mandado de injunção, mas antes vou pedir para vocês seguirem a aprovação PGE, sigam a aprovação PGE para não perderem nenhuma novidade, nenhuma atualização. Me sigam lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Curte esse vídeo, comenta. A sua curtida, o seu comentário é importante demais para a gente. Direciona, mostra que a gente está direcionado para o caminho correto. Que o trabalho que a gente vem fazendo é importante, é útil para vocês. Então, um pedido muito pequeno, curte aqui o vídeo, comenta, fala o que você achou e indica novos temas. Aquilo que você acha que é interessante, que é relevante, que eu estou anotando. Como eu falei, eu leio todos os comentários, hein? E guardo com muito carinho. Simbora? Então vamos lá bater um papo. Omissões inconstitucionais, soluções constitucionais, que eu trato no meu livro. Sim, antes que eu esqueça, se você não assistiu a parte 1 do vídeo, é interessante que você assista. Não é que você não vai compreender o que a gente vai conversar agora, mas se você assistiu a primeira parte, procura aí, né? Vai rolando aí nos vídeos da aprovação PGE, viu? Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. Então rola, dá uma olhadinha, assiste o vídeo, meia horinha, um pouquinho mais. Ali tem a noção introdutória que você vai aproveitar bem melhor esse vídeo, essa conversa da gente aqui agora. Simbora? Vamos lá? Tema que eu trato aqui, ó, no meu livro Diálogos sobre Direito Constitucional, editora Juspoli. Então bora dar uma lembrada aqui, galera. Primeiro ponto, que é a omissão inconstitucional. Um conceitozinho bem simples que eu trago para vocês, que é o descumprimento de uma ordem, de um mandamento constitucional que impõe um dever de atuação ocasionado pelo não agir daquele que tem a obrigação de agir. Então, lembrando, quando a Constituição dá uma ordem, quando a Constituição ela determina, né, um mandamento, uma ordem de agir, aquele que não age nos termos que a Constituição impõe, ele incide em omissão inconstitucional. Algumas normas constitucionais, principalmente em constituições dirigentes, como é a nossa, em constituições sociais, onde você tem várias normas que impõem ao poder público, que impõem ao Estado um dever de atuação, um dever de agir. Quando a Constituição assim o faz, se o Estado membro não, galera, se o poder público, melhor dizendo, né, a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, eles deixam de agir, eles incidem em omissão inconstitucional. Quando a Constituição fala, por exemplo, que saúde é um serviço público, que é um dever do Estado e direito de todos, ela impõe ao Estado aí com letra E maiúscula, ao poder público, um dever de prestar adequadamente esse serviço público. Se ele não presta, ele incide em omissão inconstitucional. Né? Então, aí só para a gente lembrar aquelas ideias básicas. E a Constituição Federal ela prevê dois remédios típicos para combater a omissão inconstitucional: a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a nossa querida ADO, e o mandado de injunção, o nosso querido MI. E aqui lembrar que a gente está tratando de omissões constitucionais típicas, aquelas omissões, né, seja uma omissão de índole normativa, seja uma omissão de índole administrativa. A ausência de concretização de uma norma constitucional em razão de uma omissão geral do poder público, de uma omissão geral e específica. Geral que eu falo, de editar um ato normativo de efeito geral, de editar um ato administrativo de efeito geral. E específica por quê? Porque não é uma determinação genérica que a Constituição dá. A Constituição dá um comando preciso. Ela quer que se faça isso. O objetivo é esse. Ela pode até não falar o modo de fazer,
Né? Como é que o Estado vai prestar serviço público de saúde? Como é que o Estado vai regular direito de greve de servidor público? Ela fala apenas que quer que seja regulamentado para que aquilo possa ser concretizado, que aquilo seja efetivado. Agora, o modo, ela não fala expressamente. Isso aí está dentro da discricionariedade daquele que vai cumprir o comando normativo constitucional. Então, lembra, a Constituição dá uma finalidade. Implicitamente, ela entrega os meios necessários que serão eleitos por aquele que tem a obrigação de agir para que aquele comando constitucional seja cumprido, que aquela finalidade seja atingida. Aí você tem que ter uma noçãozinha também da chamada teoria dos poderes implícitos. Aquela ideia de que quando a Constituição ela dá uma finalidade expressamente, ela implicitamente entrega os meios necessários para que aquela finalidade ela seja cumprida, cabendo aí ao legislador, ao administrador, eleger e regulamentar esses meios. Então, olha só, características principais, lembrando aqui, da ADO. Lembrar que a ADO é um mecanismo de controle concentrado, abstrato e direto. A ADO não se preocupa com a situação de João, José, Maria ou Antônio. A ADO é um instrumento de controle concentrado. Se a omissão tiver como parâmetro a Constituição Federal, só quem julga é o Supremo Tribunal Federal. É abstrato porque não se dá diante de um caso concreto, e é direto por quê? Porque a questão da omissão, a declaração de inconstitucionalidade por omissão, ela vai fazer parte do próprio pedido da ação. E a decisão tem eficácia erga omnes, né? Tipicamente como assim, como todas as ações de controle concentrado assim o tem. Né? Lembrar ainda que a ADO, ela objetiva combater a omissão, deixar aqui observado, a omissão tanto de índole normativa, a omissão tanto de índole normativa, quanto a omissão de índole administrativa. Então a ADO ela tem um objeto bem amplo, tanto a omissão de índole normativa quanto a omissão de índole administrativa. Quem é que pode ingressar com a ADO? A gente não vai entrar nesses detalhes, galera, aqui, que não é objeto aqui da nossa conversa, mas né, são os mesmos legitimados para o ingresso da ADIM. Né, são aqueles legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal. Já o mandado de injunção, já o MI, é um mecanismo de controle difuso, concreto e indireto. Por que controle difuso? Porque ele é julgado por qualquer juiz ou tribunal de acordo com a regra de competência. Como assim, Mário? É julgado por qualquer juiz ou tribunal de acordo com a regra de competência. Aqui eu vou dar um bisu para vocês. A competência para julgar mandado de injunção, ela segue não a mesma regra, mas a mesma ideia da competência para julgar mandado de segurança. Como é que você identifica o órgão competente para julgar um mandado de segurança? Depende contra quem é direcionado aquele mandado de segurança, depende da autoridade coatora, da autoridade impetrada. Então imagine, por exemplo, que a autoridade impetrada é uma MS contra ato do presidente da República. Então o julgamento é pelo Supremo Tribunal Federal. Imagine, por exemplo, que é um MS contra o governador do estado de Pernambuco. Então a competência do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco. Porque é a autoridade indicada como coatora, segundo ela, olhando para esse elemento ali da ação, é que você vai identificar o órgão jurisdicional competente. O mesmo vale para o mandado de injunção. Contra quem é impetrado aquele mandado de injunção? Qual a autoridade omissa? É olhando para a autoridade omissa que você consegue identificar quem vai ser o órgão julgador. E aqui vai haver uma coincidência para vocês não confundirem. Como regra, galera, o mandado de injunção é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não por ser uma ação de controle concentrada, é uma ação de controle difuso. Acontece que, como regra, como o mandado de injunção, ele só é utilizado contra a omissão de índole normativa, a ausência de norma, como regra, essa norma é uma lei, e sendo uma lei federal, essa responsabilidade é de quem? Do presidente da República e do Congresso Nacional. Então, como regra, os mandados de injunção, eles são ajuizados contra a omissão de índole normativa do presidente da República e do Congresso. Isso atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Perceberam? Então é por causa disso que você normalmente vê mandados de injunção julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, por exemplo, se for um mandado de injunção contra o governador do estado de Pernambuco, a Constituição Estadual determina que, nesse caso, a competência do Tribunal de
justiça, perceberam? Então é um mecanismo de controle difuso. Né? Mas quando a omissão envolve a elaboração de uma lei federal, esse mandado de injunção vai ser impetrado contra quem? Contra o Congresso Nacional, com certeza, e é possível também impetrar contra o presidente da República, porque muitas vezes essa lei é de iniciativa do presidente, ele tem que apresentar o projeto. Então a inércia na não apresentação do projeto o coloca como autoridade impetrada. Isso também atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Fica aí a dica para vocês. É um mecanismo de controle concreto, porque vai analisar casos concretos e é indireto. Porque a questão da omissão inconstitucional não faz parte do pedido. O pedido no mandado de injunção é que se usufrua um determinado direito. Né? Então a questão da inconstitucionalidade por omissão, essa declaração vai fazer parte disso aqui, ó, galera, da causa de pedir. Da causa de pedir e não do pedido, beleza? Adesão tem eficácia interparte, aí vem um asteriscozinho, vamos conversar sobre isso ainda hoje. Essa adesão poderá ter uma eficácia diferente se a fruição daquele direito ele necessariamente tem que se dar de maneira difusa ou coletiva. Tem direitos que você não consegue usufruir de maneira individual. Então, quando a fruição daquele direito naturalmente exige, né, que aquilo seja concedido de forma mais ampla, eficácia erga omnes outra parte, é possível dar a um mandado de injunção a sua decisão eficácia diferente. E para a gente relembrar aqui o final do mandado de injunção, e a gente vai tratar dos efeitos da decisão, lembra que o mandado de injunção tem um objeto muito específico, enquanto a de impromissão, o objeto dela, é a omissão inconstitucional de índole normativa ou administrativa, o mandado de injunção é mais restrito. É a omissão de índole normativa, ou seja, a ausência de norma, aqui não se fala em ausência de ato administrativo, omissão de índole normativa, que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, além de ter um objeto mais específico, porque apenas a omissão de índole normativa, não é qualquer omissão de índole normativa. É aquela omissão de índole normativa que, de modo geral, inviabiliza o exercício de um direito fixado na Constituição. Um direito à liberdade constitucional, uma prerrogativa ligada à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, o objeto é bem mais restrito que o da ADO. Visto agora, vamos tratar agora dos efeitos das decisões. Olha só. Quando o judiciário ele reconhece uma omissão inconstitucional, qual vai ser o efeito dessa decisão? O que é que o judiciário ele vai poder determinar? Bora compreender primeiro aqui a ideia geral. Olha só, quando a Constituição ela fixa um dever de agir, o que ela quer na realidade é que aquela ordem ela seja cumprida por uma entidade, né, por um ente ou uma autoridade de caráter político. Vou até deixar isso aqui, galera, né, bem claro para vocês poderem compreender. Vou botar até um slidezinho aqui para a gente escrever isso para vocês. Olha só. Então, o que é que eu quero que vocês compreendam? Vamos aqui, ó. Quando a Constituição ela fixa uma ordem, né, a Constituição ela prevê uma ordem. Vou botar aqui. Quando a Constituição traz um mandamento constitucional, ou seja, uma ordem para agir, ela está direcionando esse mandamento constitucional a um órgão ou uma autoridade política. E aquele órgão ou autoridade política ela vai tomar uma decisão de natureza política. O Supremo, a Constituição quer que aquilo seja resolvido por uma decisão de natureza política. Seja essa decisão uma lei ou um ato administrativo abstrato, né, geral, enfim. Ela quer que aquilo seja tomado por uma decisão de natureza política, né, que pode ser pelo, por exemplo, presidente da República ou Congresso Nacional, ou uma autoridade outra política qualquer. É isso que a Constituição quer. Né? Aquilo seja resolvido por uma decisão de natureza política. Mas se por acaso, galera, essa autoridade administrativa, ela se mantém omissa, ocorre um quadro de omissão, então ela deveria decidir, mas ela não decidiu. Houve uma omissão. Então a Constituição estabelece mecanismos para combater essa omissão. Já vimos aqui quais são os mecanismos. É a ADO e o mandado de injunção. A questão é, a ADO e o mandado de injunção, eles vão ser resolvidos por uma decisão, vai acompanhando o raciocínio judicial.
E a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte, esse é o questionamento. Até que ponto essa decisão judicial que vai resolver a ADO e o mandado de injunção, ela vai poder substituir a decisão de natureza política? Essa é a pergunta. Então, por exemplo, a Constituição quer que um direito seja regulamentado e concretizado pela via legislativa, por lei. A autoridade política não elabora a lei. Será que o judiciário, quando julgar um ADO ou um mandado de injunção, vai poder determinar a concretização daquele direito? Vai poder interferir nessa função, determinando a concretização ou não? Ele não pode. Ele não pode interferir porque não é função dele tomar decisões de natureza política. Isso mexe com que princípio, galera? Se você falou separação dos poderes, você acertou. Mexe com a separação dos poderes, exatamente isso. E aí temos várias teorias que tratam dos efeitos dessas decisões. Vamos ver aqui primeiro quais são as teorias, genericamente, doutrinariamente, e ato contínuo a gente vê qual é a solução que o Supremo e que nossa ordem jurídica adota, beleza? Então a gente tem a primeira teoria que trata disso aqui, a teoria abstrativista. A teoria abstrativista, ela prega uma concepção mais tradicional do princípio da separação dos poderes, né? Então você tem aqui a concepção tradicional do princípio da separação dos poderes. O que é que significa isso em termos práticos? Em termos práticos, significa o seguinte, galera. Pela teoria abstrativista, declarada, visto que é uma situação de inconstitucionalidade por omissão, a decisão judicial vai determinar o quê? A decisão judicial, ela se limitaria, bora botar aqui para vocês compreenderem. A decisão judicial, nesse caso, ela se limitaria a declarar a inconstitucionalidade por omissão, a mora, né, do poder competente. Quando você está em atraso, você está em mora. Então declara mora, declara inconstitucionalidade por omissão e notifica o poder competente. Elabora uma notificação. Alguns chamam isso aqui, inclusive, de apelo ao legislador. Né? Olha, poder competente, você está omisso. Faça o ato necessário para que aquele mandamento da Constituição seja concretizado. Elabora a norma, elabora o ato administrativo dotado de efeito geral. Então a decisão judicial se limita a fazer isso. Se por acaso o poder competente ele continua omisso, o judiciário não mais interfere. Se entende que isso é um problema de natureza política. Né? Se por acaso o Congresso Nacional ele mantém-se omisso, que o povo, nas próximas eleições, os eleitores nas próximas eleições escolham a composição de Congresso diferente. Se o presidente da República se mantém omisso, que os eleitores nas próximas eleições elejam outro presidente da República e assim por diante. Isso deixa de ser um problema de natureza judicial, um problema eminentemente político. Então o judiciário apenas alerta, olhe, poder competente, você se encontra numa situação de inconstitucionalidade por omissão, eu vou notificá-lo, notifica, colocando em mora. Mas se ele não fizer nada, não há o que fazer, galera. Né? Não há o que fazer, inclusive o Supremo, ele tem entendimento que sequer cabe indenização aqui por ausência de fruição do direito. Né, em algumas situações aqui, porque o Supremo, até antecipando, o Supremo no início adotava uma corrente meramente abstrativista. O Supremo adotou durante muito tempo essa corrente. Com o passar do tempo, ele modificou seu entendimento, até porque a matéria foi regulamentada de forma diversa, a gente chega lá. Né? Mas a corrente abstrativista diz apenas isso. Declara inconstitucionalidade por omissão e notifica o poder competente. Se ele não resolver, o judiciário não mete mais o dedo, beleza? Então é assim que se resolve. A gente tem aqui as correntes concretistas. As correntes concretistas, elas têm em comum uma leitura mais atual da separação dos poderes. O que é que significa isso? É possível, sim, respeitar certas condições que o judiciário determine a concretização da norma constitucional. Ele pode determinar, por exemplo, a concretização de um certo direito. Então a corrente concretista é uma concepção mais moderna da separação dos poderes. Ela fala o seguinte, olha, a separação dos poderes é um princípio fixado na Constituição, mas o direito, aquela norma que merece ser concretizada, também está na Constituição. E na Constituição não há normas dotadas de maior e menor hierarquia jurídica. Todas elas têm a mesma hierarquia, princípio da unidade da Constituição. Então eu não posso, em homenagem à separação dos poderes, anular a concretização de uma norma da Constituição, cujo constituinte, quando elaborou, queria que fosse regulamentada e concretizada. Então, ele prega uma leitura mais moderna da separação dos poderes,
prega uma interpretação harmônica, né, uma interpretação sistêmica da Constituição e o próprio princípio da unidade da Constituição. A Constituição é um documento único, então você tem que interpretá-la como um todo. Então, a gente tem duas teorias concretistas. A primeira, concretista direta. Pela concretista direta, galera, o que é que vai acontecer? Olha só. Verificado o quadro de omissão inconstitucional, o que é que o judiciário vai fazer? Ele irá declarar a inconstitucionalidade por omissão. Além disso, irá determinar o modo de concretização da norma e irá notificar o poder omisso, o poder autoridade omissa. Olha que aqui é diferente, hein, galera? Aqui é totalmente diferente. É o outro lado da moeda. Enquanto a corrente abstrativista prega que o judiciário não pode fazer muita coisa, a corrente abstrativista, ou melhor dizendo, a corrente abstrativista prega que o judiciário não pode fazer muita coisa, a corrente concretista direta fala o seguinte, olha, verificou a inconstitucionalidade por omissão, já determina a forma, o modo de concretização do direito e notifica o poder ou autoridade omissa para dizer, olha, enquanto você se mantiver omissa, o direito, a norma vai ser concretizada dessa forma. Observe que não se nega aí a possibilidade de autoridade ou poder omisso no futuro regulamentar a matéria. E claro que quando ela regulamentar, vai valer a regulamentação por ela fixada. Mas enquanto ela se permanece omissa, enquanto ela assim não o faz, o judiciário já coloca o dedo e fala, isso aqui vai ser concretizado dessa forma, com esses parâmetros nos termos dessa decisão judicial. E a gente tem uma outra corrente concretista, a corrente concretista indireta. Essa aqui é, por assim dizer, um meio termo entre a corrente abstrativista e a corrente concretista direta. Como é que ela vai funcionar aqui? Pela corrente concretista indireta, né, verificada a situação de inconstitucionalidade por omissão, vai se declarar a inconstitucionalidade por omissão. Faz-se o que agora? Se faz uma notificação. Notifica-se o poder, a autoridade omissa, mas observe que essa notificação aqui, galera, ela vai vir com um prazo. Um prazo que deve ser respeitado pelo poder ou pela autoridade omissa. Se esse prazo for ultrapassado, o que é que vai acontecer? O judiciário vai determinar a concretização da norma. Então observe o que acontece aqui. Aqui se dá uma chance ainda para a autoridade, para o poder omisso resolver a situação. Olha, há uma inconstitucionalidade por omissão, eu vou notificar você está ciente disso, que há. Eu vou lhe dar um prazo para você resolver a situação. Se você fixar e resolver nesse prazo aqui, tudo bem. Né? Prazo de 12 meses, 18 meses, 24 meses, enfim, o judiciário vai ditar com esse prazo. Se você resolver nesse prazo, está resolvida a situação está sanada. Mas se você não resolver, a questão volta para mim, judiciário, e agora eu vou determinar como isso deve ser concretizado, como isso deve ser resolvido. Então você tem a corrente concretista indireta. Então, são essas as correntes tratadas na doutrina que fixam aí, né, quais seriam os efeitos das decisões que declaram-se inconstitucionalidade por omissão.